Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana um executivo C-level do setor para falar sobre logística e supply chain. Hoje meu convidado é o Caio Reina, que é CEO e fundador da Route Easy, que é uma plataforma de gestão e roteirização de entregas de produtos e serviços. E para você que não conhece o Caio, ele é formado em engenharia cartográfica pela Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, e mestre em engenharia de transporte pela Universidade de São Paulo, USP. Já trabalhou nas áreas de supply chain e operações em empresas como Ernst Young e Neologic Consultoria. Além disso, ele também é especialista em roteirização e distribuição de serviços e pesquisador de algoritmos de otimização. Então, com esse currículo, como sempre, Caio, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Obrigado, Rodício. É um prazer estar aqui para falar um pouco mais de logística, otimização, supply chain. Estamos sempre disponíveis aí. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Excelente, o nosso bate-papo de hoje, como sempre, é falar um pouquinho de inteligência artificial para roteirização mais eficiente. Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que se faz necessário, quanto mais você otimiza aquilo que você faz como empresa, melhor você atende o seu cliente, uma vez que a gente sabe que essa demanda, essa necessidade do cliente, ele ser atendido, a gente até brinca, D mais zero, não, agora D e algumas horas, né? Então, é muito importante você ter um sistema de roteirização, um sistema que identifique essas necessidades e que consiga ali entregar o melhor para o seu cliente final. Nesse contexto de inteligência artificial, a gente vai entrar daqui a pouquinho. Inicialmente, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho com você, de entender um pouquinho sobre o seu background, a sua formação, como é que você foi parar, né, de consultorias para poder fundar ali uma startup, que é a Route Easy. Como é que foi esse início profissional para você? Eu falei até um pouquinho, né, que você atuou como gerente de consultoria em supply chain, desenvolveu projetos de logística em diversas empresas, Ultragaz, Decathlon, Nike, Amanco, entre outras. Como é que foi esse início profissional seu, principalmente considerando a sua formação, né, engenharia cartográfica, que confesso, nunca tinha ouvido falar. Você não é o único não, né? A maioria das pessoas nunca ouviram falar. A engenharia cartográfica é uma das engenharias que ela tem uma base matemática muito consistente, né? Então, eu entrei na engenharia cartográfica ali no interior de São Paulo, e durante o curso eu fiz uma iniciação científica com o pessoal da matemática aplicada. E aí foi aí que eu comecei a estudar sobre otimização e aí me apaixonei sobre o tema, né? Mas eu levei as duas coisas em paralelo e no final das contas foi interessante ter essa base de cartografia porque me ajudou muito depois nos próximos passos, né? Aí eu fiz 2-3 anos de iniciação científica. Já nessa iniciação científica eu já estudei sobre roteirização. Na verdade, meu primeiro algoritmo foi sobre P-medianas, que é um outro programa de logística, depois eu fiz de roteirização. E aí eu já sabia que daquele momento em diante eu queria seguir a área acadêmica, né? Então eu queria ser um pesquisador de algoritmos, e aí eu prestei mestrado tanto lá na Unesp quanto na Poli aqui em São Paulo, e aí vim para São Paulo para poder pesquisar sobre algoritmo genético, na verdade sobre algoritmos que resolvem o problema de roteirização. Aí eu descobri que tem várias abordagens possíveis, né, dentro da inteligência artificial. A gente tem um guarda-chuva de possibilidades. Eu estudei 2 anos e meio sobre isso, e aí eu acabei aplicando o algoritmo genético para o problema de roteirização, e em paralelo também comecei a trabalhar com consultoria, né, logo depois no final já do meu mestrado. E o que aconteceu, né? Naquele momento, a ideia seria trazer um algoritmo com base acadêmica para o meio científico, né? Então, nós éramos cientistas do mundo inteiro que nós brigávamos entre a gente para ver quem tinha o melhor algoritmo para roteirização. Só que quando eu fui trabalhar com consultoria, eu vi que aquilo era interessante também para o mercado. De forma prática, ele era útil. Então, eu desisti da vida acadêmica e aí eu fui para a área de consultoria, que é uma área que valoriza bastante esse background mais acadêmico, mais técnico, né? E aí eu tive a oportunidade de aplicar esse meu algoritmo em algumas oportunidades, alguns projetos grandes, né?
Nessa época eu trabalhava com projetos de network design, que são projetos um pouco mais estratégicos. E então, quando nós fazíamos a mudança da malha de distribuição dos nossos clientes, né, desses clientes inclusive que você citou, isso tem um impacto direto na operação. Quer dizer, se você fecha um CD ou abre um CD, qual que é o impacto no perfil de frota, na área de abrangência, né? Isso tudo muda e aí a gente não tinha respostas para isso no escopo do projeto. Então eu consegui usar meu algoritmo para fazer um planejamento com histórico de entregas desses clientes e aí gerar um pouco mais de valor ainda dentro do projeto. Mas aí eu vi, inclusive naquela época, nós fizemos algumas comparações com soluções do mercado e eu vi que, cara, o meu algoritmo ele resolve o problema, não só resolve, mas ele dá um bom resultado. Na academia eu já tinha visto, né? A gente tinha resultados comparado com outros cientistas do mundo bem superiores já, mas na prática também. Foi uma dúvida minha. Será que isso funciona na prática também, né? Nos problemas reais? E de fato funcionava. Aí esse link foi quase que automático, né? Na época eu morava junto com o meu amigo de infância, que é o Pedro, que é hoje nosso CTO, né? Nosso sócio. E aí ele desenvolveu a plataforma web. Ele é formado em engenharia da computação na Poli. Então ele desenvolveu a plataforma web, aí eu pluguei o algoritmo e a gente saiu com o MVP. Isso aconteceu de 2012 a 2015. E aí nós fomos avançando com esse primeiro produto, né? Que era um produto de roteirização em nuvem, né? Na consultoria também eu encontrei outros 2 sócios, né, que é o Maurício e o André Gambro, e essa construção do time foi construída ali, né? Eles foi o pontapé inicial da Haltize que a gente vê hoje. Excelente, um papo bem diferente, né, no contexto de fazer competição de algoritmos, é algo que eu nunca tinha ouvido falar, o pessoal, normalmente, eu acho que é um papo bem interessante, bem diferenciado, principalmente levando em consideração esse teu contexto acadêmico, né, até porque a Haltize, pelas pesquisas que eu fiz, ela foi fundada em 2016, porém, essa Eunice Real se deu nos corredores da Unesp, como você falou ali, desde 2008. De onde que surgiu especificamente a ideia? Principalmente você já vem aí da engenharia cartográfica, que tem tudo a ver com mapas, tudo a ver com algoritmos, tudo a ver com esse contexto. Foi dentro dessa parte de consultoria que você viu essa necessidade de ter algo que identificasse, principalmente, trouxesse uma solução para o mercado? Ou isso já foi algo antes que você, por ter essa vivência com essa parte de cartografia, já foi algo que você identificou que poderia trazer uma solução e que poderia fazer a diferença, como a Haltize está fazendo hoje? Então, na época da consultoria, eu já conhecia sobre roteirizadores, né? Sobre essa solução que eu tinha um algoritmo que estava guardadinho na gaveta. Já tinha feito também projetos, por exemplo, de software selection, né? Para algumas empresas de roteirizador e conheci algumas soluções. E aí, nesses projetos que eu comentei, eu vi, putz, isso funciona também do ponto de vista prático, né? Eu consigo gerar valor com o algoritmo que eu desenvolvi para as empresas. E aí, essa transição foi o seguinte, qual que foi o meu sentimento? Eu tenho um algoritmo super robusto, que funciona, que eu já provei em alguns projetos, mas eu não tenho como oferecer, não tenho um canal de distribuição isso para outras empresas que podem usar, né, e podem se beneficiar disso. Então, foi por isso que nós pensamos, né, eu, na época, e o Pedro, nós pensamos, vamos desenvolver uma plataforma web, porque aí a gente pluga o algoritmo e consegue dar acesso para uma série de empresas a usar essa solução. E nessa época, o que aconteceu? Como essa solução é uma solução bastante especialista, né? Naquela época, inclusive, a gente tinha 2 ou 3 softwares do mercado que dominavam o mercado e geralmente eram empresas grandes que usavam, né? A gente está falando de multinacionais, né? Muito caro. Muito caro, exatamente. Eram soluções que não eram acessíveis para empresas de middle, né? Ou até menores. Então, a nossa saída foi, vamos democratizar isso. Então, vamos sair com uma solução que é web, que é mais acessível, com um algoritmo robusto por trás, que já está pronto. Então, essa foi a nossa saída. Então, no início, a gente avançou bem em empresas menores. Até foi importante para a gente também, porque naquela época, o nosso algoritmo era bem robusto. Nossa plataforma era ainda muito inicial, né? O algoritmo, ele foi mudando também aos poucos. Vocês foram melhorando esse algoritmo até hoje. Até hoje, inclusive, um dos sócios, que é o André Gambro, ele fez matemática aplicada na Unicamp, fez mestrado lá também, sempre trabalhou com otimização. Ele é um nível nerd um pouco maior que o meu, né? E desde que ele entrou em 2017, ele já assumiu o desenvolvimento do algoritmo e até hoje a gente ainda mexe nele, faz diversas melhorias. Claro que assim, o monstrinho já está um pouquinho maior, né? Eu acho que uma parte muito importante que eu gosto de validar, principalmente quando eu falo com esses startupeiros, né? Que eu acho que é muito importante você não só ter uma ideia, você não só colocar em prática, mas principalmente ter pessoas, ter sócios, ter aqueles que estão do teu lado complementando, quer seja uma falha tua, complementando, né? Criando aquele guarda-chuva de pessoas que realmente vai fazer a diferença na empresa. E no teu caso, você falou que você morou, que é o CTO, né, que é o Pedro, você já morava com ele, né, e esses 2 outros que entraram agora, né, que estão melhorando nem mais, tanto o algoritmo, mas principalmente aí o software da Haltize. Como é que foi para você encontrar essas pessoas que suprem essas fraquezas e que principalmente complementam aquilo que vocês precisam para fazer a Haltize crescer ainda mais?
Nós 4 temos background técnico, os 4, né? Então, o Pedro, ele tem um background de tecnologia, né? No meu caso, era algoritmo, de fato, né? Então, para quem conhece sobre desenvolvimento, são competências bem diferentes, né? No meu caso, é algoritmo de processamento, que você tem uma questão de velocidade de processamento muito forte, enquanto tecnologia de plataforma, né? E desenvolvimento web é outro animal, né? Então, essa competência ele veio trazer, além de já ter também um background de algumas empresas que ele já tinha construído na época, então isso foi interessante também pra gente. E aí, o André Gambro eu trouxe por conta disso, né? Ele também gostava muito dessa parte de otimização, e o Maurício, na época, o André Gambro e o Maurício trabalhavam comigo em consultoria, né? Então, o Maurício, ele já tinha uma pegada um pouco mais de projeto, né? Então, pensando que dentro dos 4, provavelmente eu seria o empurrado pro comercial, eu procurei achar competências de pessoas que fazem aquilo melhor que eu faria, né? Melhor que eu mesmo faria. E aí eu fui pro comercial, e aí eles ficaram bem focados nas suas competências enquanto eu fui desbravar aí a parte comercial e a parte de estratégia também de mercado, né? Foi assim que funcionou. Excelente, é mais porque a gente já vê startups que às vezes, muitas histórias de fracassos de startups foi por causa de problema com sócio. Então, por isso que é muito importante você encontrar aquelas pessoas que realmente trazem esse complemento que principalmente atua para o crescimento. Falando da Haltize, né, falando exatamente aí do que vocês fazem, empresa que traz soluções inovadoras para uma logística eficiente, que é o termo que vocês usam. Você poderia falar um pouquinho exatamente, poucas palavras, como um pitch, o que seria a Haltize, quais são os produtos e os serviços que ela oferece, principalmente agora, nesse momento que a gente sabe que muitas empresas que trabalham com tecnologia, principalmente associada à logística, cresceu bastante. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente e como que foi também esse momento para vocês? Então, a transição assim, do portfólio de produto da Haltize foi bem natural, né? Então, nós começamos com o roteirizador, que é uma parte de otimização. Hoje, na verdade, nós temos outros algoritmos, não só de roteirização, mas a gente tem uma série de clusters de algoritmos focados em otimização. Então, nós temos vamos dizer assim, uma área de otimização. E já em 2018, muitos clientes vieram solicitar a gente para ter uma torre de controle para fazer a parte da programação, né? Então, quer dizer, qual era a dor naquela época? O algoritmo programava boas rotas, só que depois que o motorista saiu do portão para fora, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu ficava invisível, eu ficava cego. Então, nós desenvolvemos também a torre de controle que trouxe para a gente a parte de gestão, né? Então, a gente tem otimização, gestão, e aí nós rodamos desde 2018 até o ano passado com esses 2 grandes módulos integrados, interligados e que geram valor por conta da sinergia entre eles, né? Por exemplo, hoje a gente tem a parte do planejamento e a torre de controle consegue verificar o planejado e comparar com o realizado, gerar alerta, ter uma série de benefícios com esses 2 módulos trabalhando junto. E agora, recentemente, a gente lançou o orquestrador, que é o terceiro, né? Muito ligado com a tendência do mercado para ir para operações dinâmicas, operações semi-day, semi-hour. A gente viu uma tendência disso ali de 2019, né? Muito nos Estados Unidos e China, muito forte essa tendência. E aí, na época, eu falei, bom, daqui a pouco isso está no Brasil também de uma maneira bem forte. Então, a gente precisa se organizar para isso. E o que a gente viu é que a gente precisaria automatizar muitos fluxos de trabalho do last mile que não podem, neste contexto, ser feitos por pessoas, né? Ele precisa ser automatizado e as pessoas precisam fazer uma gestão por exceção desses fluxos, né? Então a gente acabou lançando também o orquestrador que chama Maestro, né? Que a gente está lançando, inclusive agora dia 27 de abril, o lançamento do Maestro num grande evento que a gente está fazendo. Você poderia falar até um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre o evento, qual que é o objetivo principalmente do evento? É lançar o Maestro, mas é também fazer com que o mercado ele conheça essa solução e principalmente mostrar esse diferencial. E por que surgiu essa ideia do Maestro? Qual foi agora, nesse momento, né, que você falou com poucas palavras, o diferencial que você viu de mercado que o Maestro poderia trazer como solução? Então, nessa época, nós vimos esse movimento das operações dinâmicas, né? Então, muito ligado a crowdship, né? Essa entrega de... Quando você tem uma operação mais dinâmica, você precisa também de parceiros que sejam também dinâmicos, né? E no caso do on-demand, que é o despacho das programações de rotas do Last Mile Same-Day Delivery. Então, a gente viu esse contexto. Primeiro que nós automatizamos os fluxos e fizemos com que esse despacho para frota, tanto frota própria, né? Que tem alguns clientes nossos também que fazem gestão do last mile com frota própria, mas também com parceiros de crowdshipping. E aí nós criamos esse evento para comunicar ao mercado que nós temos agora essa solução também. E nós temos, inclusive, 2 cases que nós vamos apresentar lá, né? Que são cases que hoje já estão rodando 100% de forma automática nas suas operações com o Maestro. O que foi o nosso maior valor aqui, né? Já existe plataformas tecnológicas que fazem a programação do last mile dinâmico também de forma totalmente automática. A gente está falando, por exemplo, de iFood, né? De Rappi, de soluções que funcionam, mas elas têm as plataformas delas para elas, né? Não é a mercado. Então, nosso objetivo foi, legal, vamos trazer esse know-how também para o mercado, para outras empresas conseguirem fazer as suas operações de last mile dinâmico através da nossa plataforma. Então, esse foi o nosso objetivo. E aí, o evento é trazer um pouco dessa história. Também, a gente vai falar um pouco da tecnologia que está por trás, né? Porque muda, né? Enquanto lá no Last Mile D+1, que é o nosso feijão com arroz, né? A gente tem uma dificuldade de profundidade de planejamento, né? Então a gente está roteirizando, por exemplo,
5 mil, 10 mil, 30 mil pontos de uma vez, tem uma complexidade enorme do ponto de vista de algoritmo, tempo de processamento. Aqui, as roteirizações são bem menores, mas elas acontecem a cada segundo. Então, você tem um outro ângulo do ponto de vista de otimização, e aí a tecnologia, a arquitetura também muda bastante, e a gente vai também contar sobre isso, os desafios. Vai ser um evento bem legal, um evento muito, tanto na nossa base de clientes, mas também para algumas empresas que estão no setor aí, tentando operar nesse novo segmento, né? Até para fechar o assunto sobre o evento ele é um evento aberto, ele é um evento fechado, ele é exclusivo para clientes, como que funciona, se é aberto, se é fechado ou não, você poderia falar para a gente qual é o site, qual é a data, para que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente também possam conhecer um pouco mais. Legal. É um evento fechado, a princípio. Nós vamos convidar os clientes da Haltize para participar do evento, principalmente aqueles que a gente entendeu que tem uma sinergia, né, com esse tipo de operação. Mas também a gente tem convites aí para uma série de pessoas que têm interesse, né? Então a gente tem um site que agora eu não vou saber de cabeça. Vamos colocar no chat? Coloca no chat. Mas tem uma landing page lá que as pessoas conseguem se cadastrar, né? Para pessoas de fora, aí tem um preço lá que você consegue pagar e se cadastrar também no evento, tá? Excelente. Então, vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o evento da Haltize, conhecer um pouquinho mais sobre o Maestro, a gente falou que é uma plataforma que está toda uma orquestração relacionada à sua logística. Então, se você quiser conhecer, vai estar aí o link para vocês aí no chat, tá bom? O nome do evento chama Log Trends. Tá? Log Trends. Continuando, o nosso bate-papo de hoje, como a gente falou, é falar um pouquinho sobre inteligência artificial para elaborar rotas mais eficientes, principalmente considerando o contexto Brasil, que a gente sabe que endereços locais é um pouco complicado, principalmente que existem locais que a distribuição não chega com muita facilidade, né? Ou seja, o algoritmo tem que trabalhar bastante para poder entregar aquilo que realmente o consumidor final ele precisa. Então, nesse contexto de inteligência artificial, a gente falou de automação, a gente falou de orquestração, a própria parte de inteligência artificial, que a gente sabe, né, que a gente precisa, hoje em dia, a gente sabe que o frete, o prazo de entrega, a gente sabe que o cliente mudou e assim por diante, são decisivos para atrair o cliente ou simplesmente dar de bandeja aquele cliente para um outro se você não faz da maneira que deveria, da maneira correta. Ou seja, prazo e preço é muito importante hoje para o cliente. De que forma que essa inteligência artificial da própria Haltize, de como que ela usa essas informações relacionadas a peso, tamanho da carga, destino, disponibilidade de veículos para garantir rotas mais eficientes? Como que essa inteligência artificial funciona com vocês? Funciona assim. Primeiro você tem as informações que a solução recebe, né? Então, você tem, por exemplo, as entregas. Aí, no caso das entregas, você pode ter associado, né, o peso, a cubagem, eventualmente até o valor também da nota fiscal. Isso gera restrições para os veículos. Mas você também pode ter regras de atendimento. Então, você pode ter, por exemplo, janelas horárias. Você pode ter, por exemplo, algum cliente, principalmente no B2B, isso é muito comum, clientes que têm uma necessidade de um veículo específico de atendimento, né? Ou então no B2C, você tem questões ligadas à grande densidade de entrega, que você já não tem uma questão muito relacionada à janela horária de recebimento, mas você tem, por exemplo, no B2C, a gente conhece hoje no Marketplace uma Fiorino que para numa rua e faz 10, 20 entregas em condomínios próximos, né? Então, como isso se relaciona, você não consegue tratar da mesma forma essas duas coisas, né? Então, essas informações, elas são, vou dizer assim, modeladas pela plataforma e enviadas para o algoritmo, de uma forma que o algoritmo entenda. E aí, o que o algoritmo faz? O algoritmo ele tem um objetivo. Esse objetivo a gente precisa combinar com a empresa, porque ele pode ser redução de custo, por exemplo. E se for redução de custo, aí provavelmente você vai ter uma ocupação maior dos veículos, você vai ter rotas que não necessariamente são rotas visualmente bem separadas, você vai ter rotas buscando oportunidade entre os bairros, entre as ruas. Isso tem que ser combinado porque você pode também ter outros objetivos, né, de otimização, que pode ser, por exemplo, reduzir veículo, pode ser gerar mais nível de serviço para o seu cliente. Isso tudo é modelado dentro da plataforma também, tá? E depois você tem as regras, como comentei. Do lado do atendimento você tem as regras dos clientes e do lado da operação você tem as regras relacionadas aos veículos. Por exemplo, eu tenho jornada de trabalho do motorista, que é uma regra. Eu posso ter um número máximo de entregas possível. Eu tenho um almoço previsto, né? Porque você tem que programar isso, principalmente por conta das janelas horárias, você precisa encaixar não só o horário de almoço, mas eventualmente alguma pausa, né? Que é possível que ser feita durante a rota. Então todas as informações são trazidas para o algoritmo e ele vai processar. Só que na hora de processar, você tem abordagens possíveis de otimização. E aí é o tema de uma conversa de 2 horas, porque você tem várias formas de resolver isso. Aliás, no meu mestrado, esse foi o objetivo do meu mestrado, foi eu estudar várias abordagens possíveis. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem várias escolas, né? No nosso caso, eu apliquei o algoritmo genético, que está dentro da escola dos algoritmos evolucionários, que é uma escola em específico. Por exemplo, quando a gente conhece bastante, por exemplo, machine learning. Né? Machine learning é uma escola da neurociência, é uma outra escola da inteligência artificial, né? Da inteligência artificial, no caso do machine learning. Eu estudei essas várias escolas,
essas várias possibilidades, né, e apliquei. Só um exemplo, no caso do algoritmo genético, ele tem uma capacidade grande de poder buscar oportunidades onde os outros algoritmos não conseguem. Aí, descendo um pouco mais da parte técnica. Quando a gente fala do espaço de solução, das possibilidades de solução para um problema, muitas vezes, como a gente quer que o problema seja resolvido rápido, o algoritmo ele tenta encontrar atalhos, vamos dizer assim, para te entregar uma solução que faça sentido. Mas muitas vezes essa solução não é tão boa com relação ao objetivo que você combinou lá atrás, né? No caso, por exemplo, geralmente reduzir custo, né? No caso do algoritmo genético é diferente, ele consegue explorar mais as soluções, mas ele tem um contraponto. Isso, academicamente, ele tem um contraponto que ele geralmente é um pouco mais lento que os outros, né? Então, o meu objetivo lá no mestrado foi exatamente isso. Como que eu faço com que o algoritmo genético, trazendo todas as suas características de busca de solução ótima, seja rápido, né? Esse foi o meu grande objetivo. Agora, lá na outra ponta, e a gente consegue também usar as outras escolas de inteligência artificial, por exemplo, o Machine Learning é uma ótima escola para a gente fazer ajustes baseados nos ajustes do analista, porque muitas vezes eu entrego uma solução para você que nós combinamos que redução de custo é o objetivo, mas o analista vai lá e ajusta. Por quê? Porque ele quer que a rota fique mais bem desenhada e tal, ele dá um pênalti no custo, mas ele, por algum motivo, ele faz com que a rota fique com outro desenho. E aí a gente consegue usar o Machine Learning para entender a cabeça desse analista e fazer ajustes assim, pós-otimizado. Mas ele pode trazer também, dentro do contexto ali da experiência, algo que talvez não foi mensurado, algo que realmente faz parte de uma premissa do motorista, que facilita a vida do motorista, que talvez não tinha como saber. Então, acho que esses inputs, é aquilo que a gente fala, inputs de produção, inputs operacionais qualitativos também das pessoas que estão lá no dia a dia, às vezes faz muita diferença para você começar a usar e otimizar. Eu acho que o Machine Learning, ela vem exatamente nesse momento identificar essas necessidades. A gente falou de custo. Eu acho que quando a gente fala de implementação de otimizadores, né, como no caso da Route existe alguma margem de economia que vocês costumam trabalhar para as empresas que geralmente, dentro desses cases que vocês já trabalharam, vocês identificam que é uma economia que geralmente vem em percentual que traz para as empresas esse diferencial para aquelas que querem otimizar e principalmente colocar em prática essa solução? Tem. Lá no processo que nós temos lá, nós temos uma parte que nós chamamos de prova de conceito, né? Isso é bem tradicional. E aí, essa prova de conceito, ela é feita em laboratório, né? Então, o que nós falamos para o nosso futuro cliente, né? Pessoal, envia aí para nós uma base da sua operação de um dia, como ela executou, e aí nós pegamos essa base e nós replicamos ela dentro do sistema. Então, a gente monta as rotas que ele fez naquele dia. Aí a gente tira a trava e deixa o algoritmo roteirizar, otimizar aquilo e depois compara, né? Essa comparação, ela gira em torno de 10% a 40%, tá? Em relação ao custo de transporte, geralmente 10% ou quando o cliente tem já uma outra solução, ou mesmo quando ele faz manual e faz muito bem manual, ou até quando geralmente a operação é um pouco mais simples, né? Quando a gente pega, por exemplo, a operação de B2B com um drop size muito grande, né? Que você tem 3, 4, 5 entregas ali no veículo, geralmente é um pouco mais simples em comparação com um grande marketplace que vai fazer mais de 100 entregas por veículo, né? Então, a gente compara. E aí, essa comparação, né, quando a gente gera um baseline e gera o cenário de otimização, né, que isso é um assunto de consultoria, da escola de consultoria, vamos dizer assim. Sim. A gente fala que aquilo lá são ganhos potenciais. Porque como a gente está falando de laboratório, eu estou vendo uma foto da operação. Mas lá no dia, provavelmente, pode ter ocorrido de coisas, por exemplo, que chegou uma entrega, mas o motorista que era responsável por aquela região, ele já saiu. Então, eu tenho que encaixar em outra. Então, isso acontece. Por isso, esse 10% a 40%, né, não só a gente, mas todo mundo no mercado, traz isso como ganho potencial. E depois, na prática, aí nós temos alguns cases, né, que evidenciam esses ganhos, né? E aí, geralmente, a gente está falando de ganho real. Nessa linha também, às vezes, um pouco menor, mas assim, de fato, dá para absorver esse ganho sim na operação, tá? Geralmente 10% a 40%. Isso falando de ganho, como é que vocês, por exemplo, depois do momento da roteirização, como é que vocês garantem que aquilo que o algoritmo sugeriu vai ser seguido? Existe alguma tratativa de... A ferramenta, ela tá lá, mas assim, como você falou, o operador, ele pode mudar. Como que vocês garantem que aquilo realmente vai ser seguido e principalmente todo o contexto daquela economia que vocês poderiam trazer vai estar sendo seguido com aquilo que o algoritmo sugeriu, que seria o ótimo logístico, né, que é o que a gente costuma falar também nesse contexto de roteirização. Então aí tem toda uma abordagem de acompanhamento, né? Então, por exemplo, como você comentou, realmente, de fato, muitas vezes na ponta você tem variáveis que você não conseguiu modelar antes, que o analista conhece e por isso ele faz ajustes. E super válido isso, né? Tanto os ajustes dele como a machine learning para aprender o que ele faz, para fazer por ele depois, né? Para já facilitar o trabalho dele. E aí nós temos a torre de controle, que depois que esse planejamento é enviado para os aplicativos, a nossa
nossa plataforma começa automaticamente a comparar planejado e realizado, e aí gera alertas. Por exemplo, olha, o motorista ele saiu da rota 2 km, ou então, o motorista ele fez uma parada não planejada, não está perto do cliente, também não é almoço, e essa parada tem mais de 15 minutos. Aí nós temos também o chat, que a torre de controle pode entrar em contato com o motorista e aí resolver algum tipo de problema ali, né, perguntar o que aconteceu. Então tem toda essa interação que gera muito valor na ponta mesmo. E aí, para além disso, nós temos também uma área hoje de Customer Success que acompanha os nossos clientes, né? Então a gente gera relatórios, a gente faz a capacitação contínua com nossos clientes. Muitas vezes, o que acontece muito na operação é uma mudança, né? Por exemplo, tem cliente nosso que tem 60 filiais. E aí nós fizemos um treinamento e daqui 6 meses, uma boa parte dessas pessoas já assumiram outras funções ou tem pessoas novas. Então a gente tem que fazer um acompanhamento, uma renovação dessas pessoas e também mostrar funcionalidades novas, né? Porque nosso roadmap também não para, né? Então a gente sempre está trazendo um treinamento junto com melhorias que nós estamos entregando, né? Na plataforma. Excelente. Da sua opinião, qual que é o diferencial de você ter uma inteligência artificial que atua principalmente na última milha? Que a gente vê, última milha é o que tem crescendo cada vez mais, é o core que as empresas estão tentando resolver, principalmente depois desse momento em que a exigência do consumidor mudou. A gente falou um pouquinho D mais zero e D para horas agora, né? Ou seja, eu já vi alguns estudos que cidades metropolitanas mesmo, centros, as pessoas já querem que os sites entreguem ali em D 1 hora. Ou seja, mostrando claramente que essa parte de entrega final de última milha é o que vai fazer a diferença, não só agora, mas também no futuro. Como que a inteligência artificial, como que o modelo que você falou, algoritmo genético, como que você acha que essa técnica pode resolver ainda mais os problemas, principalmente associando a entrega de última milha? O algoritmo genético, ele tem a base do darwinismo, né? É da evolução biológica, né? É um assunto também, depois, para 1 ou 2 horas, que eu, inclusive, gosto muito. Mas, vamos falar da aplicação de fato dele, né? O algoritmo genético, qual é o objetivo dele, né? Ele trabalha com a evolução da solução de fato. Então, você dá um problema para ele, e o que faz por debaixo dos panos, né? Ele não gera uma solução para aquele problema, ele gera, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, 100 soluções. E aí, ele, de acordo com as iterações do algoritmo, ele combina soluções e gera uma nova população de soluções, combina e gera uma nova população. E aí, a teoria diz que, com o passar do tempo, a solução ela vai ficar mais adaptada ao problema, que é igual ao darwinismo, né? A gente fala que o melhor indivíduo não é o mais forte nem o mais rápido. O melhor indivíduo é aquele que se adapta melhor às mudanças do meio, né? Então, olha que interessante. E a gente está falando de last mile que muda o tempo todo, um algoritmo que dentro de um só processamento ele se adaptou àquela solução, né? Claro que a gente está olhando a opção objetivo para poder ver a questão do custo, né? Ver todas as regras, mas ele está buscando formas de se adaptar e entregar uma solução para o cliente. E aí, quando a gente está falando da última milha de semi-hour, por exemplo, né? De 1 hora de entrega, isso é super importante porque você tem, assim, muitas variáveis dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo, né? E não dá tempo para parar para pensar ou tomar decisão. Você tem que estar totalmente automatizado o processo, né? E conforme essa necessidade aumenta, ou seja, quanto mais você diminui de dias para horas, de horas e vai reduzindo, a roteirização ela vai ser um diferencial, não só agora, mas principalmente ainda mais para frente, considerando o algoritmo, considerando todas essas necessidades. No contexto de vocês, né, considerando que a gente falou de algoritmo genético, a gente falou de darwinismo, a gente falou de um monte de coisa associada a uma ferramenta de roteirização, que a gente sabe que vai fazer a diferença não só agora, mas também um pouco aí para frente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, né, falando em relação à torre de controle que você falou. A torre de controle que está dentro da Route Easy, ela é algo separado? Ela é algo que você consegue, já vem com a ferramenta, independente do modelo? A própria ferramenta em si de roteirização, ela é um modelo só, ela tem outros módulos internos que a pessoa pode controlar separadamente? Como que funciona esse momento de aquisição mesmo do produto, que eu falo, vou contratar a Route Easy, vai vir isso, e a torre de controle? Como que é esse modelo? Então, funciona assim, no começo nós tínhamos só o roteirizador, só a parte de otimização. Então, aí quando nós desenvolvemos a torre de controle, ela nasceu periférica ao roteirizador. Então, nós tínhamos uma opção de só torre de controle. Isso começou a ter no final do ano passado, no meio do ano passado para esse, que nós, vamos dizer assim, desplugamos a solução de torre de controle para ser um produto por si só, e aí ela consegue fazer todo o trabalho que ela faz. Claro, se for só ela, você vai perder um pouco de, por exemplo, naquela questão dos alertas que eu comentei, né, uma série de benefícios. Sabe por quê? Porque existem operações que não precisam tanto assim de uma otimização tão robusta, né? Existem operações, por exemplo, de transferência, né? A transferência eu tenho uma entrega só. Você precisa otimizar basicamente só a rodovia, né? A opção A ou B de rodovia. Então é um pouco mais simples, né? Então por isso que nós criamos essa opção de torre de controle. Então antes nós tínhamos o roteirizador ou roteirizador mais torre de controle. Hoje nós temos roteirizador, torre de controle e os dois e o maestro, né? Que é o orquestrador. Eu vejo muito que muitas empresas, inclusive, ela começam trazendo uma solução através de uma startup, depois ela vai colocando novas necessidades que eles identificam no mercado. Eu já vi, inclusive, startup que meio que tem um marketplace lá dentro, no qual, como eles estão lidando com o motorista, eles começam a oferecer alguma empresa que está oferecendo pneu, eles começam a fazer parceria com postos de combustíveis, eles
começa a fazer diversas parcerias ou necessidades que está dentro daquele framework e colocam dentro da ferramenta para poder otimizar ainda mais a vida daquela pessoa, a vida do usuário final. Vocês têm alguma ideia também de expansão além do Maestro, além de várias coisas que vocês já estão fazendo, e falando de crescimento da empresa? Até porque a gente fala de expansão, a gente fala de expectativa, a gente fala de crescimento. A empresa ela começou em 2016, mas já veio ali desde 2008. E daqui para frente, como é que foi esse momento mesmo após o momento de pandemia? Crescimento de vocês e daqui para o futuro. Legal. Então, lá atrás, como nós sempre fomos especialistas na parte de roteirização, a gente sempre foi visto como um pedaço do processo todo, né? Então, a gente acabou fazendo muitas parcerias. E isso entrou no nosso DNA. Hoje a gente tem diversos parceiros que hoje compõem com a gente um processo todo, né? Atualmente nós expandimos um pouco o portfólio, então a gente consegue ajudar um pouco de outras formas, né? Mas aqui, dos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai falar ainda muito sobre Maestro, porque o escopo dele está muito grande, né? Assim, vamos dizer assim, na verdade está muito incerto. A gente tem uma boa ideia do que nós vamos desenvolver nesse ano e provavelmente no começo do ano que vem, mas está mudando tanto as coisas que a gente vai ter que provavelmente plugar outras coisas. E aqui a gente está falando tanto da programação automática como do dispatcher, né? De forma que eu despacho para o cloud shipping ou para a frota própria, também reduzindo o custo, né? Então, esse é o nosso escopo. E aí, quando nós precisamos hoje, tanto falar na parte de operação mesmo de parceiros, aí nós temos alguns parceiros integrados, e para trás também, tanto o TMS como outras soluções de orquestração de ordem, né, que é o OMS, principalmente para Ship from Store, grandes redes, que aí precisam fazer uma orquestração da onde é o ponto de retirada, não ponto de saída do pedido, né? Então, a gente faz essas integrações. Excelente. Eu falo de parcerias até porque eu já vi empresas, por exemplo, ela tem um TMS, ela consegue vender o seu TMS, mas atualmente ela traz um parceiro também junto, por exemplo, para fazer a roteirização. Ou o contrário, vocês fecham com o cliente para fazer a roteirização, mas vocês percebem que o cliente também está precisando de um TMS, de um WMS ou qualquer outra ferramenta que otimiza ainda mais a sua operação. E você fazer esse processo de integração, né, integrar também atividades através de parcerias, eu acho que isso é bem importante para o crescimento das empresas ou daquelas que realmente querem crescer ainda mais através dessas indicações e principalmente dessas parcerias como um todo. Finalizando, Caio, a minha última pergunta, né? Eu gostaria, considerando seus anos atuais profissionais, quer seja como consultor, quer seja como empreendedor, eu gostaria de saber se existiu algum momento, né, alguma decisão na sua carreira que você desejou ter tomado de maneira diferente, e algum momento que você pensou, eu poderia ter ido por esse caminho, eu fui por outro, e dependendo ali, se tiver, o que você aprendeu disso? Legal. Provavelmente eu teria começado a Haltize antes. Acho que foi esse... Depois que eu terminei o mestrado, né, que eu já tinha finalizado, foi 2012, eu trabalhei em consultoria durante 3 anos, né? E eu comecei os primeiros passos aí em 2015, e aí comecei, de fato, a Haltize em janeiro de 2016, né? Mas nesses 3 anos, eu estava levando o projeto em paralelo, fazendo de madrugada, fazendo à noite, né? E aí, sempre com aquela sensação de não estar preparado o suficiente ainda para, de fato, colocar os 2 pés no barco, né? E aí eu tomei essa decisão, foi legal, acho que foi num timing legal, sim, mas hoje, olhando para trás, eu teria tomado essa decisão, acho que um ano, pelo menos, antes. Acho que teria pegado outras oportunidades, tendo outro tipo de curva de aprendizado, né? Acho que foi isso. Excelente. A gente sempre tem alguns arrependimentos, né? Quer sejam pessoais, quer sejam profissionais, mas acho que é importante a gente identificar e principalmente que acho que aquele momento foi o momento certo também, porque se não fosse naquele momento, talvez as coisas poderiam estar diferentes hoje. É verdade. Você estaria, né, talvez fazendo tanto melhor, como talvez aí um pouco aí no início aí das operações, mas faz parte. Entrando no contexto final, né? Acho que essa foi minha última pergunta. Eu gostaria primeiramente agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho da sua história aqui no GuiaCast, deixar claro aí que eu já conhecia a Haltize, né, todo esse processo de roteirização que é bastante importante hoje e que as portas estão sempre abertas. Se em algum momento você quiser bater um papo específico para falar sobre o Maestro, falar das soluções e como tem sido esse crescimento através de parceria, principalmente através do teu trabalho, o trabalho do Pedro e dos demais que estão participando aí da Haltize. Para finalizar, você poderia deixar os seus contatos e também fazer para a gente as suas considerações finais. Legal, bom, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer aqui bater um papo, né? Desculpa aí os aprofundamentos técnicos, né? Acaba sendo o nosso dia a dia, né? Um pouco da nossa paixão mesmo, né? Do ponto de vista de trabalho. Bom, a Haltize, o nosso site é www.haltize.com.br. Inclusive, nosso site não é novo, a gente lançou ele faz 2 semanas. Lá tem explicando, né, esses 3 grandes módulos, né, que tem a otimização, a parte de gestão e de orquestração. Bom, no LinkedIn também é Caio Reina, né, fácil de encontrar lá, só conectar lá e a gente conversa. Obrigado aí por essa oportunidade. E se quiser falar sobre o Maestro, por favor, aliás, eu quero, então pode chamar que eu venho de novo. Não, e o Maestro eu achei ótimo, porque a gente estava falando de orquestração, né, e tem o Maestro que faz parte ali, aquele que é o responsável pela orquestra, então acho que tem tudo a ver para a gente conseguir ainda mais trabalhar
trabalhar com todo o fluxo da logística end-to-end, trazendo uma solução que otimiza tudo isso. Mas pode ter certeza que é um assunto futuro para a gente trazer e falar um pouquinho do Maestro aqui no GuiaCast. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Caio Reina, que é CEO e fundador da Routiz, onde falamos sobre o tema Inteligência Artificial para roteirização mais eficiente. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Caio Reina, que te envia um GuiaCast abraço a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau. Equalab.